Pode sentar, por gentileza. Vamos começar o nosso horário pela vida financeira. Essa semana, domingo, a gente teve uma palavra, já que eu poderia até pegar uma parte do culto, né, 1 hora do culto, e colocar para que nós ouvíssemos novamente, porque é incrível o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que se entrega, né, que tem a humildade. Inclusive, várias palavras que eu tenho pregado aqui, no meu entendimento, eu tenho dito isso nos cultos, de que a humildade é um ingrediente que não pode faltar. Primeiro, não pode faltar para você agora ouvir a palavra, né? Porque às vezes, quando uma pessoa ela chega e ela já está cheia, o que você tenta colocar nela vai bater, respingar no que está cheio e vai sair. Vai ser desperdiçado, vai ser ignorado, vai ser evitado, não vai ser recebido, né? E muita gente tem perdido anos da vida, tem perdido oportunidades porque está cheio. Tem gente que ainda tem aquela mentalidade de que eu quero ouvir e eu aceito ouvir o que eu quero ouvir. Então, por exemplo, tem gente que vem à igreja já com algo dentro, é igual Naamã, né? Lembra do Naamã? Quem conhece a história do Naamã? Naamã saiu lá da Síria, foi lá para Israel com uma carta, com uma caravana. Parte dessa caravana era para carregar o que ele estava levando para o rei de Israel e para o homem de Deus, né? Não sabia bem como é que funcionava, mas ele traçou um plano na mente dele. Eu vou chegar lá, eu vou ser honrado, eu vou ser cortejado, eu vou ser tratado como a autoridade que eu sou e vou ser curado dessa forma. Aí ele chega lá, não tem esse tratamento por parte do homem de Deus e fica revoltado. Quer dizer, ele não estava aberto, ele não tinha abertura para aquilo, para a cura, para o mover, o trabalhar de Deus na vida dele. Ele não tinha. O que ele tinha era uma ideia na mente dele de como aconteceria. E tem muita gente que ainda vive assim. Eu vou lá hoje, vai ter uma palavra que vai fazer assim na minha vida, vai deixar a minha vida de tal maneira, vai fazer a minha vida ser abençoada. A palavra faz a sua vida ficar abençoada, mas às vezes não é a palavra que você gostaria de ouvir. Então, quando a gente vê aqui, em 1 Samuel 22, o 1 e o 2, Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Aqui a gente pode dizer que das duas partes, né, não era algo agradável, né? O Davi, por mais que já tinha alcançado, tido um resultado muito bom, mas estava num momento muito ruim, estava num momento difícil. E aqueles 400 homens, aqui não tinha ninguém para acrescentar algo à vida do Davi. Só que nós não somos, diga eu não sou, o meu momento. Isso é um grande erro que as pessoas cometem. Seja para o bem ou para o mal. Quantas pessoas que estão num mau momento e elas definem a vida por aquele momento. Elas definem a vida
por intermédio daquele momento, aquela situação. Elas não conseguem olhar além. Não, isso não sou eu, isso aqui é um momento. Isso aqui é passageiro, isso aqui vai passar. Isso, olha, por mais que não seja agradável nem bom dizer isso, mas até aquele momento do auge. Eu ganhei muito dinheiro, fechei um negócio, agora vai ser assim. Vai ser assim, mas a Bíblia diz que a gente tem que ter sabedoria para entender que há tempos e tempos. A própria época de José, devido a ele saber que aquele tempo das vacas gordas, os 7 anos de muita prosperidade acabaria e viria após aquele tempo, um tempo de extrema escassez, foi por isso que José se tornou mais rico no tempo da escassez, por ter se preparado no tempo da prosperidade e da abundância, do que o contrário. Então, como é que ele se preparou? Quando ele tinha muito, ele não gastou muito. Ele não desperdiçou muito. Ele não ignorou, o que acontecia antes e principalmente a direção que ele tinha do que viria depois. Da gente ter essa prudência. De não definir a vida por um momento, nem pelo ruim. Está tudo ruim, está tudo acabado, está tudo amarrado, está tudo complicado, então não tem, não, isso aqui é um momento. Como também agora está sobrando, eu tenho muito, está caindo do bolso, então agora eu não preciso me preocupar com mais nada, agora eu tenho para hoje e para sempre. Não, a gente quer e acredita sim que tem para sempre, mas não sou eu o irresponsável que vai chegar aqui e vai dizer para você, não, agora não poupa, não guarda, não estabeleça prioridades, porque não é necessário. Pelo contrário, eu penso que quanto mais uma pessoa ela recebe, mais ela ganha, mais ela alcança, ela tem que valorizar ainda mais as pequenas coisas. E ela não pode mais se acostumar com muito no sentido de eu não preciso fazer nada para que isso permaneça nas minhas mãos como está. Não. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Então aqui a humildade foi para que esses homens aqui que se juntaram a Davi permitissem que ele, o Davi, com o seu espírito, principalmente seu espírito, ele moldasse o caráter daqueles homens. Porque a gente não vai ver, se você estudar 1 Samuel, se você estudar 2 Samuel, se você estudar Reis e Crônicas, que fala da vida de Davi, você não vai ver que o Davi treinou a habilidade desses homens. Que o Davi, ele treinou força física nesses homens. Que o Davi foi um estrategista de guerra. Não. Mas uma coisa que eu lembro ainda de uma passagem, que esses homens, aqui foi para mim um exemplo clássico para esses homens e que determinou muita coisa na vida deles, como determinou na vida do Davi. Quando eles empolgados, já inflamados por emoção, aquela coisa de quem está ali, muita gente, um grupo grande, e todo mundo viu a possibilidade do Davi, pegar e tripudiar ali em cima do Saul, matando ele, capturando ele, tomando nas suas mãos. E todo mundo vai, esse é o momento da vitória que o Senhor disse ao teu servo, que ele entregaria os teus inimigos nas tuas mãos. Vai, Davi, vai lá, pega o Saul, vai lá, mata o Saul, vai lá, faz alguma coisa com o Saul. E o Davi até foi. Mas foi lá, cortou um pedaço, a ponta do manto do Saul, mas ali logo lhe bateu no coração remorso, está escrito. E ele voltou atrás, não vou tocar no ungido do Senhor. Imagina o grupo, vamos colocar aqui, só esse grupo aqui, original da caverna de Adulão, 400 homens.
E todo mundo inflamando ali o Davi, vai, esse é o teu momento, essa é a tua hora, é agora, é a tua vez, ó, agora o jogo virou para o teu lado. E ele pegou, ele até começou a ir, mas há tempo, então não vou ficar com que ele foi, que ele cortou o manto, não, eu vou ficar com terminou a situação. Que é o que a gente sempre ouve aqui, importa como terminam as coisas, e não como elas estão agora ou como começaram. Porque a imagem que vai ficar, o resultado é de como termina. Como é que terminou? Terminou com Davi no seu devido lugar, respeitando, reverenciando o ungido do Senhor e mantendo a bênção que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Porque se ele já era ungido do Senhor e estava tratando um outro ungido do Senhor daquele jeito, como é que você acha que ele seria tratado? Você acha que ele não seria entregue nas mãos também dos seus inimigos? Ou seja, o que eu estou fazendo hoje é o que eu vou colher amanhã. O que eu acredito e pratico hoje é o que eu vou receber amanhã. Então ali foi uma lição, e uma lição ali de vivência para aqueles homens. Não devo ser movido por emoção, por empolgação, não é aquele impulso que deve determinar a minha vida, mas o que Deus fala. O que Davi passou de mais importante para esses homens foi o caráter. Foi aquela determinação de ir até o fim naquilo que Deus fala. Tanto que quando era inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus, você vê que esses homens não tinham limite, eles não tinham limites, eles não tinham uma visão calculista, eles não tinham uma visão pessimista, porque o que alguns chamam de serem calculistas, na verdade, são pessimistas, incrédulos. Ah, não, é muito para mim, eu não consigo, é demais. Não, isso é pessimismo, incredulidade. E o Davi conseguiu passar para esses homens esse espírito de que se eu estou em Deus, se eu acredito em Deus, se eu confio em Deus, não tem esse limite para mim, não tem esse momento que eu estou vivendo, eu estou vivendo um momento de dificuldade, de aperto, de dívida, de amargura, tem algo aqui, além do meu espírito, me influenciando. E essa é uma pergunta importantíssima. Eu posso dizer para a vida financeira? Sim, mas para qualquer área da sua vida. Enquanto esses homens aqui, eles eram mais afetados, diga mais afetado, diga mais conduzido, diga mais controlado. Uns, no caso, pela perseguição. O que é a perseguição? Dificuldade. Aquilo que eles tinham com os outros. Então, sabe, aquela pessoa que tem um problema em casa, está em dificuldade, tem problema no casamento, tem problema com o filho, tem problema com os pais, tem problema com os vizinhos, tem problema na escola, tem problema na faculdade, tem problema no trabalho, tem problema com o governo, tem problema com os impostos, tem problema com os credores. Um grupo estava assim. Chegou, a gente vê aqui, os homens que estavam em dificuldades. Tinha outros que eram conduzidos pelo dinheiro. Se o saldo era positivo ou negativo. Se tinha mais contas a receber ou contas a pagar. Ou seja, tem gente que a vida da pessoa, o humor da pessoa e a fé da pessoa, que não é uma fé, é baseada no livro caixa da vida dela. Então, quando a pessoa tem mais contas a receber, está ótima, eu sou o melhor do mundo, eu sou incrível, eu sou forte, eu sou poderoso. Mas quando a pessoa tem mais contas a pagar do que dinheiro, aí ela está mal, ela está abatida, está depressiva, está triste, está acabada, está abalada.
aí nada dá certo. E aqui tinha gente assim. Gente que chegou ali dominado, conduzido, afetado, diga afetado, pela vida financeira. Tanto que você vê, é o título, né? Os que estavam endividados. E tem gente que chegou afetado pelo emocional. Os amargurados. Então, é como me tratam, é o resultado da expectativa que eu tenho das pessoas, do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, do meu marido, do meu filho, do meu amigo, sabe? Aquela questão de eu espero muito, recebo nada ou recebo pouco. Tem gente que é afetada e aí é controlada, é conduzida por isso, pelas emoções. Então, uniu-se a Davi gente que era controlada, conduzida por esse tipo de situação, por pessoas e por sentimentos e emoções. O que mudou? Mudou que esses homens passaram a ser controlados, diga, afetados pelo Espírito. Porque Davi foi um homem, e eu quero isso para mim, em nome de Jesus, e você tem que querer isso para você, em nome de Jesus, e orar por isso, orar, pedir para Deus, Senhor, eu não quero, Senhor, eu não aceito ser afetado pelo dinheiro que eu tenho, pelo contrário, eu quero que a minha atitude de fé afete o dinheiro, para que o dinheiro trabalhe para mim, para que o dinheiro me sirva, e não eu servir o dinheiro, não eu viver ali, sabe, aquela pessoa que anda sempre está olhando para algo, olhando para o valor de dólar, olhando para o preço do produto que vende, olhando ali para o valor que tem na conta, olhando para quanto falta para pagar, quanto ainda falta para terminar de pagar alguma coisa, não. A nossa vida tem que ser pelo Espírito. Davi não enfrentava um exército pelo tamanho do exército. Davi não enfrentava um inimigo como Golias, por exemplo, pelo tamanho dele. Esse aí dá pé para mim, esse aí ele é do meu tamanho, esse aí tem a mesma experiência que eu. 1 Samuel 17. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? No caso, que exército lutou contra esse filisteu? Qual exército lutou contra esse filisteu? Esse filisteu é o Golias. Qual exército que lutou contra ele? Não teve exército, foi um homem. Era gigante, era experiente, era bem mais velho, era bem mais forte fisicamente. Davi não tomou conhecimento de nada disso. Olha a expressão dele, quem é esse filisteu? Porque ele tinha no espírito dele, em Deus eu posso enfrentá-lo. Em Deus eu posso vencê-lo. E para cada situação que tem hoje na tua vida, você deve ter a mesma atitude, a mesma postura. Qual? Eu não consigo pagar essa conta. Não, em nome do Senhor Jesus. Que dívida é essa? Que amarração é essa? Que situação de desemprego é essa? Não, em nome do Senhor, eu vou dominar isso. Eu vou entrar isso, eu vou pagar essa dívida. Eu vou concluir, eu vou pagar esse financiamento. Eu vou fazer esse negócio. Esse cliente desse tamanho, mas esse negócio desse tamanho, essa concorrência com essas empresas, o que é isso? O que é isso perto do tamanho do meu Deus? Mas esses homens não pensavam assim, e não viviam assim até chegarem a Davi. Eles pensavam a partir do problema deles.
eu não sou capaz, porque eu tenho um problema no meu casamento. Eu não sou capaz, porque eu devo para todo mundo. Eu não posso, porque eu não sou amado, porque eu fui rejeitado, porque ninguém me ama. E Davi pensava, eu posso, porque Deus é comigo. Então não depende se eu tenho dinheiro, não depende se eu tenho aprovação, não depende se as pessoas confiam em mim, se as pessoas acreditam em mim, e se eu estou passando para elas essa imagem convincente, não. Importa que eu creio que Deus está comigo. E Deus está comigo. E por isso que ele fez tanto. E ele levou esses homens a fazer tanto. Nós não vemos, por exemplo, quando a gente vem aqui, em 2 Samuel 8, 23, 8, tem essa passagem aqui, Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe, Bassebete, o Taquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo dos 3, e armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele, o Eleazar, se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agel, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Ficando apenas com esses 3, mas tinha aqui um outro grupo de elite ainda de 30, dentre os 400 que se tornaram guerreiros. Se eu te perguntar aqui, quando que você vê Davi fazendo isso aqui? Por exemplo, Davi lutando com 800 homens. Não tem algo que fala isso. Davi sozinho. Davi lutando até a mão dele grudar na espada e aquilo ser algo já involuntário. Não tem isso. Davi lutando sozinho contra um exército aqui, uma guarnição de filisteus. Não tem isso. Quer dizer, pela fé, Davi formou homens, e não formou homens que eram todos jovens, de mente virgem, puros, homens sem malícia, homens inocentes, folhas em branco, não. Mas pela fé ele transferiu o Espírito. Ele passou o Espírito que estava nele. O Espírito de Davi é um Espírito claro. A visão do Espírito que estava em Davi é clara, eu quero dizer. Que era um Espírito de fé. De uma pessoa que assim, ele novo, ele ainda garoto, ele ali contrariado, ainda diante de pessoas mais velhas, pessoas que o repreendiam, ele não parava com o que estava diante dele, ele não se deixava afetar por pessoas, por situações, por momentos, pelo que ele tinha ou pelo que ele não tinha. E eu te questiono agora, o que é que você tem deixado afetar a sua vida? O que é que você ainda deixa afetar a sua vida? Afetar mesmo, que afeta. Que você vê que quando você começa a olhar para aquilo, a pensar aquilo, daqui a pouco você já está ou parado por aquilo, ou você já mudou a direção da sua vida por conta daquilo. Como eram esses 400 homens antes de Davi. Antes de Davi, eles eram afetados por pessoas, por dinheiro ou por sentimentos. Depois de Davi, eles se tornaram máquinas de resultados. Homens
vitoriosos, homens temíveis, indispensáveis. Domingo eu bati muito nisso. Antes, homens inúteis. Inúteis. Sabe aquele que a mulher fala, vai embora daqui, porque isso é um peso na nossa família. Aqueles que a mãe diria, ô meu filho, não dá, você só me dá trabalho. Olha, você só me dá trabalho, você é um estorvo aqui. Aqueles que os vizinhos, sabe, falam, puxa, deve ser difícil aquele rapaz, né? Olha ali naquela casa, não faz, não trabalha, só deve. Olha, o cara sempre está mal, é depressivo, é amargurado. Olha o outro ali, cada dia tem um batendo na porta. Olha o outro ali, está sendo perseguido. O outro ali está sendo caçado, está sendo procurado. Era esse tipo de gente. E aí esse tipo de gente se tornou no tipo de pessoa que eu acabei de ler. Alguém que enfrentava 800, outro que ia lá em nome do exército, lutava até a mão cansar, sair, ninguém o ajudando. Homens que antes eram um problema no meio dos outros e depois, sozinhos, faziam a diferença. O que mudou? Davi. O que tinha em Davi que foi transferido para eles? O Espírito. Quer dizer, a área financeira. Por que tem gente que ainda não anda, não sai do lugar? Quando anda, dá um passo para frente, depois dá 2 para trás, ou seja, volta para o mesmo lugar que estava antes. Aliás, tem gente que nem volta para o lugar que estava antes, volta para um lugar pior. Retrocede. Porque ainda é afetado por situações. Tem gente que é afetado demais por dinheiro. E aqui não é, então, mas eu estou sendo afetado por dinheiro. Não, você tem que ser afetado pelo Espírito Santo. Ser o tipo de pessoa que ouve a palavra e a palavra define a sua próxima atitude. A palavra de Deus define o seu próximo passo. A palavra de Deus define a sua reação diante do que você está vivendo. E não o que sempre definiu. Tem gente que o que sempre definiu a atitude dele foi o pai. Veja, tem pessoas que sempre foi o pai. Eu vou comprar algo, meu pai, o que você acha? Não compra. O que você acha? Compra, vai lá e compra. Nem era para ela. Não era aquilo, não era para a pessoa, mas ela vai pela cabeça do pai, ou pela cabeça da mãe. Estou dizendo o pai, mas o pai, a mãe. Tem gente que acabou tomando a decisão de seguir a profissão do pai quando nunca se encaixou naquilo. Tem gente que foi para uma área da vida que não é para si. Não se vê naquilo, quando está naquilo, não cabe ali, não é realizado, não traz paz, a pessoa ela não é plena naquilo. Eu não estou dizendo que em alguma área da vida da gente, isso inclui o trabalho, e como inclui o trabalho, que você não tenha que se esforçar e ter sacrifícios, fazer concessões, que você não vai ter dificuldades. Não é isso. Tudo, você pode estar naquilo que você mais gosta de fazer. Você pode estar vivendo o seu sonho. Ali você vai ter que pagar preços, você vai ter a parte sacrificial, você vai ter que fazer concessões. Eu estou dizendo de gente que, só foi no fluxo do pai, da mãe, no fluxo foi pela cabeça de alguém. As pessoas que pegam hoje, o que mais tem, por isso que a gente precisa viver pela palavra. E não viver pelos movimentos. Eu não lembro se foi na semana passada ou na retrasada que eu falei sobre isso, que sempre tem movimentos ao nosso redor. Josias, que foi aquele homem muito correto, muito centrado naquilo que Deus esperava dele,
naquilo que Deus falava com ele, teve um momento que ele tirou o olhar dele do movimento espiritual e colocou no movimento do rei do Egito, o Neco. Olha, Neco está se movimentando, está atacando, mas não era com ele, não era para ele. E ele, naquele movimento, ele se perdeu e morreu. E ainda eu falei, sempre tem algum movimento acontecendo ao nosso redor. As pessoas estão se movimentando, tem alguma coisa que está na moda, tem alguma coisa que está sendo muito falada, muito batida, muito trabalhada, tem muita gente se movendo por uma área, se movendo para uma determinada direção, sempre tem. Mas eu tenho que me focar no Espírito. E essa foi uma grande habilidade, essa para mim foi a tirada, né? Foi ali, a atitude, a condução de mestre do Davi. Ele conseguiu trazer esses homens para uma visão com um propósito, ou seja, a gente não vai fazer por impulso as coisas, tem que fazer, está todo mundo para lá, espera aí. O que Deus tem comigo? Eu não vou porque é fácil, eu não vou porque tem muita gente indo, eu não enfrento algo porque alguém enfrentou. Eu vou porque Deus tem isso comigo. Diga, eu vou. Porque Deus, diga, Deus tem isso comigo. Mas todo mundo está indo, está fazendo. Deus tem isso comigo? Não. Deixa todo mundo ir, eu fico. Deus tem isso para mim? Não. Então deixa todo mundo pegar, usufruir. Eu vou ficar com o que Deus tem para mim. E aí a gente não pode ignorar a palavra, aquela palavra do tempo, discernir o tempo. Ter o dom que aqueles 200 líderes da tribo de Issacar tinham. Que entendeu o meu tempo. Aí eu volto no começo. Olha, tudo está interligado, né? Como a palavra de Deus é incrível. Tem gente que está vivendo auge. E não é para fazer igual o Silvio Santos fazia aviãozinho de dinheirinho. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Não. É para administrar bem, é para ser uma coluna, ser um patrocinador da obra, para estabelecer coisas na vida, mas não para desperdiçar, não para agir e fazer como se isso nunca fosse terminar. Mas vai terminar? Eu não estou dizendo que vai terminar, mas eu estou dizendo que a Bíblia nos ensina a sermos sábios. Eu trabalhei muito, agora eu vou desfrutar. Continua trabalhando. Você tem força, você tem energia, você tem campo, continua trabalhando. Tem o tempo do descanso. Segundo ainda, a gente teve a palavra que fala. Tem o ano, tem o tempo, tem um momento de jubilar, que é o momento de descansar. E mesmo no descanso, continuar comendo, colhendo, continuar desfrutando. Só que a gente precisa ter esse entendimento de qual é esse tempo na vida da gente. Não é porque eu ganhei muito agora, não é porque eu tenho muito, não é porque eu conquistei algo muito grande, que chegou o meu tempo de descansar. Como é que eu sei que chegou? Eu preciso buscar isso de Deus. Eu preciso falar com Deus. E acredite, um culto só muitas vezes não fala tudo que você precisa ouvir. Às vezes a gente precisa ir a Deus e ir insistentemente em oração. Senhor, o que o Senhor tem para mim agora? Senhor, olha, eu estou vivendo isso. Me dá uma resposta, fala comigo qual é o próximo passo. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem comigo? Você vai fazer um investimento, você tem que consultar Deus. Você vai dar um passo na sua vida. Você vai comprar algo, vai vender algo, você vai ali fazer um investimento, vai fazer um curso. É momento, Senhor, de eu fazer isso? Perguntar para Deus. Como que eu pergunto para Deus? Igual você perguntaria para mim, para qualquer pessoa. Tem gente que não faz perguntas, não consulta Deus.
E alguns vão dizer assim, eu não consulto porque a última vez que eu consultei, Deus não me respondeu. Não, às vezes você estabelece, Senhor, como é que é? Assim? Aí você não ouve nada, não percebe nada. Aí é como se Deus não fosse mais responder, Ele fala. Mas a verdade é que Deus sempre fala com o homem, ora de um modo, ora de outro, ainda que o homem não perceba. Deus está falando agora. Deus fala cada culto, cada momento, quando você pega, para consultar e meditar a palavra. Às vezes você mesmo se coloca em oração, você começa a perceber ali no teu espírito, Deus falando algo com você. Deus colocando algo ali, forte, estável no teu coração. Para que você faça, para que você haja, para que você tenha. Deus colocando. Você precisa ter isso. Aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor trabalha na sua vida. Mas para isso você tem que buscar Deus. E foi isso, repito, que o Davi transferiu para aqueles homens. E por isso, de serem eles os famosos Zé Ruelas, aqueles que é o zero à esquerda, que não serve para nada, o completamente dispensável, inútil, peso, se tornaram em homens indispensáveis, fortes, homens ali admiráveis, homens que foram chamados de grupos de elite no meio daquele país. Eles não foram chamados de grupos de elite no meio deles, eles foram chamados de grupos de elite no país todo. Homens que foram ali levantados, mas por quê? Eu volto no que eu falei no começo dessa leitura. Eles foram humildes. Eu não tenho o que esse cara tem, então eu vou pegar o que ele tem e vou colocar em mim. Eu vou beber do espírito dele. E aí vem aquela passagem, eu vou permitir que esse cara me afie. Porque eu não estou afiado, eu não sou um bom instrumento, eu não sou uma boa ferramenta. Porque quem me afiou antes, porque o ambiente que me afiou antes, porque as pessoas que me afiaram antes. E o que é afiar? É ensinar. Tem gente que aprendeu com determinada pessoa, depois disso está fechado para aprender com as outras. Tem gente, por exemplo, que vem à igreja, mas rejeita o ensinamento. E aí tem vários motivos. Tem gente que rejeita o ensinamento, por exemplo, a bispa fala direto isso aqui. Tem homem que rejeita porque é uma mulher que está ensinando. Por que um mais velho é mais difícil de aprender do que um jovem? Porque muitas vezes, às vezes vem uma pessoa mais velha, pega no altar um mais novo, mas o que esse garoto, o que essa jovem ou esse jovem tem para me ensinar? Talvez não tenha mais experiência de vida que você, mas tem mais discernimento do que você, tem mais vivência de resultados do que você, tem mais sensibilidade para ouvir Deus do que você, e faz. Quantos aqui eram mais velhos que Davi, você acha? Homens, por exemplo, que podiam inclusive ter crescido com ele, como Saul. Saul estava 40 dias ali vendo o filisteu incircunciso desafiar, desaforar, envergonhar a si e o seu exército. O que o Saul fez? Nada. Ele podia ter aprendido com aquele garoto. Mas o que fez ele não aprender, gente? O quê? Orgulho. Não, isso é um garoto. O que ele tem para me ensinar? Ele tem coragem. De onde vem essa coragem? Deixa eu aprender com ele. Ele não tem a experiência que eu tenho, ele não lutou as guerras que eu lutei. Ele não tem o tamanho que eu tenho, ele não tem a força que eu tenho. Como que ele tem coragem? Davi, como é que você tem coragem? É porque quando eu estava lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, vinha o leão e o urso, e o Senhor me livrava. Quer dizer, eu não acreditava em mim, eu não acreditava nesses braços, eu não acreditava nas minhas pedras, eu acreditava em Deus. E Deus usava o que eu era, o que eu tinha, o que estava nas minhas mãos, para
colocar em fuga aqueles animais para me dar vitória. E agora eu sei que Ele vai me usar com o que eu tenho para me dar vitória diante desse incircunciso filisteu. Ah, é? Se Deus deu para você, Ele pode dar para mim. Mas ele não aprendeu. Foi isso que Davi passou para esses homens. Foi isso que ele transferiu. Esse Davi que quando a gente vai lá para Crônicas, aqui em Crônicas, 1 Crônicas 29, versículo 10, olha o que ele fala. Versículo 11, aliás. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Quer dizer, não há outra tradução que fica mais, talvez se assimila e se identifica mais, que aqui aquele versículo que na linguagem de hoje diz, é porque o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Ele estava falando de quem? Dele. E daqueles homens que ele viu chegando nessa condição que a gente já falou, amargurado, endividado, em dificuldade, perseguido, sendo um peso morto, e que esses homens creram. Davi não tinha um campo de treinamento, mas ele tinha espírito. E o espírito, ele passou. Se você pega esse espírito, não tem dívida impagável para você. Não tem cliente inatingível. Não tem situação inalcançável. Não tem uma posição que é vetada para você. Você crê. E você começa a agir de acordo com essa fé. E não de acordo com o momento. Não de acordo com as pessoas. A gente não é camaleão. Você não pode ser um camaleão e ficar se adaptando às pessoas e agindo em função do que elas são. Você tem que agir de acordo com o que o Espírito te determina. Você tem que agir de acordo com o que o Espírito te imbui. Ele coloca dentro de você. Aquilo que a palavra implanta em você. E tem gente que fala, mas tem coisa que eu não sou. É igual nós, eu não sou israelita, eu não tenho sangue hebreu na minha veia. A Bíblia diz lá, no Novo Testamento, fala que nós somos aquelas plantas enxertadas. É assim que a gente é com o Espírito Santo. Tem gente que você não é, tem coisa que não faz parte da sua personalidade, tem coisa que se você puxar a capivara da sua família, nunca teve na tua família, na tua casa, não tem alguém do teu sangue que tem aquela habilidade, aquela capacidade ou que teve aquele resultado. Mas vem o Espírito Santo e coloca em você, vai lá e faz, vai lá e age assim, vai lá e planta isso, vai lá e tenha essa atitude. É tudo que você precisa. Davi passou isso para aqueles homens. E aqui, neste altar, você tem recebido esse mesmo Espírito. E esse Espírito pode fazer você sair lá de baixo, como está escrito aqui. Toda a força e o poder vem de Deus. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Quer dizer, você pode ser a rapa hoje da sociedade. Perseguido, endividado, amargurado, cansado, quebrado, falido, e crer, e começar a tomar atitudes segundo o Espírito. Não considerar teu passado, não considerar a última experiência, inclusive para não fazer, que tem gente que, não, a última vez deu errado, nem vou fazer. O que o Senhor tem para mim? Senhor, como Samuel, a gente precisa orar. Fala porque o teu servo ouve. O que o Senhor tem comigo? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? Devo eu fazer isso? Devo eu comprar isso? Devo eu vender isso? Devo eu abrir essa porta ou ela não é para mim?
porque é no Espírito. Depois leia de novo as passagens, você vai ver, Davi nunca enfrentou 800 homens. Como é que ele formou o Josebe lá, para enfrentar? Não é o tipo de coisa que ele ensinou, Josebe, enfrente 800 homens. Não, Josebe, crê no que o Senhor pode fazer por seu intermédio. Ele não contou, ele foi porque era o que Deus tinha com ele. Você acha que ele contou esses homens antes? Não, ele foi e enfrentou, porque Deus deu para ele a direção, vai. Depois é que foram contados lá os cadáveres, quantos homens lá? Conta aí. Ah, falou, não vou contar não, eu já enfrentei, conta você, daqui a pouco vem, ó, foram 800. Vai lá o rapaz lá em Lei, na plantação de lentilhas, quando foi? Um exército inteiro. Mas não era gente que estava se pautando por sentimentos, por dinheiro, nem por pessoas. Foram homens que aprenderam a ouvir e a obedecer. Voz do Espírito Santo. O Espírito Santo tem isso comigo? Tem, eu vou. Depois é que eu vou ver o que eu fiz, o que eu realizei, o que eu conquistei, o que eu alcancei. Porque importa que eu esteja nas mãos daquele que pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Aquele que tem força, poder e honra para todos. Então eu não vou ficar de fora do que Deus tem para mim. E aí é onde você vê gente crescendo, que tinha tudo para ser a mesma pessoa, está na mesma vida, está no mesmo nível, no mesmo patamar sempre. Por que começa a crescer? Porque começa a ouvir Deus. Ouve Deus quando tem que fazer algo, ouve Deus quando tem que parar, ouve Deus quando tem que investir, quando tem que ofertar, ouve Deus quando tem que poupar. Porque você está achando que Deus só fala para a pessoa, vai, faz, investe, dá oferta, investe na obra? Não, Deus muitas vezes fala para a pessoa, isso não é para você. Para, sossega, guarda, poupa. Deus fala isso também, sabia? Deus não fala só, vai, e faz, e compra, e agora isso, agora é para você isso. Deus fala também quando é momento de parar. Não vai. Como, por exemplo, o Josias não ouviu. O Neco, a voz do egípcio, do rei do Egito. Ó, essa batalha não é para você, Josias. Fica na tua. Fica onde você está. Não sai do teu lugar. Foi lá, foi atingido. Mesmo camuflado, gastou força, colocou força no que não era para ele, onde Deus não estava. Foi lá gastar a energia dele no disfarce, em vez de gastar a energia dele cuidando das coisas do Senhor que estava funcionando há tempos na vida dele. Deus não estava naquilo. Ele saiu fora da direção, saiu fora da bênção, morreu. Então, eu volto lá na palavra da tribo de Issacar, para concluir a nossa palavra de hoje. O que o Senhor tem para mim agora? Hoje pode ser um dia que você enfrente aí algo do tamanho da batalha do Josebe e Bacebete. Que você nem sabe, mas daqui a pouco, quando você contar, você tenha tanto resultado como você nunca teve, como ninguém teve que você conhece. E pode ser assim se você estiver na direção de Deus. Para isso, pega o Espírito. Lá em Adulão, na caverna de Adulão, foi Davi quem passou aquele Espírito para aqueles 400 homens. E aí a gente vai para a parábola do semeador, em que teve gente que pegou 100%, teve gente que pegou 60%, teve gente que pegou 30%. Mas todo mundo ali ficou melhor. Hoje o Adulão é a igreja. E a igreja, por quê? Porque tem a palavra de Jesus Cristo. Tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito que estava em Jesus, que é o Espírito que a gente precisa para conduzir, para orientar a nossa vida. E aí você também passa por Adulão, a palavra, e aí o altar, o que é pregado, o que é ensinado, o que é lançado como Espírito na sua vida. Pega, porque tal como foram os resultados destes homens, tem que ser e vão ser os seus resultados, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Vamos orar.
Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, se você tem algo que representa a sua vida financeira. Apresenta ao Senhor. Se você tem algo para perguntar, para pedir para o Senhor, meu Deus, isso é para mim. O Senhor está nisso. O Senhor tem isso comigo. Onde o Senhor me quer? Fala. Fala com Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. E eu peço que o Senhor venha ao encontro de cada um de nós. Nós estamos aqui primeiro para ouvir a Tua voz. Para receber do Senhor direção. Como eu creio, meu Deus, que aqueles homens passaram a receber porque passaram a ouvirem o Senhor. A ouvirem, meu Deus, aquilo que vinha do Senhor. E não aquilo que ecoava dentro deles, de tanto que eles já tinham vivido. De tanta amargura, tanta rejeição, tanta decepção, tanta dívida, tanto bloqueio, tanta, meu Deus, tantas palavras de pessoas, tantas dificuldades. Quando eles conviveram com Davi, o teu servo, eles passaram a ouvir o Senhor. E relutantemente, porque naquela situação em que todo mundo falou para o Davi, vai lá, essa é a batalha da qual o Senhor falou, que te entregaria os inimigos nas tuas mãos. Até o Davi acabou sendo afiado por eles, até um ponto. Mas há tempo, ele tomou o lugar dele. O lugar de líder e não de liderado. O lugar de quem ouvia o Senhor. De quem temia o Senhor e era sábio. E ele não fez o que ele não poderia fazer. E o Senhor o abençoou. O Senhor o honrou. O Senhor derramou sobre ele e sobre eles aquela unção, para que aqueles homens fizessem proezas, para que eles sozinhos, alguns deles sozinhos, enfrentassem e vencessem guerras, batalhas inteiras. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor se revele, para que o Senhor se manifeste, para que o Senhor se volte para cada um aqui, porque o Senhor tem honra, força, poder, o Senhor tem bênção, o Senhor tem, meu Deus, unção, o Senhor tem vitória, o Senhor tem prosperidade, o Senhor tem fartura, o Senhor tem riqueza, o Senhor tem abundância. Mas quantos, meu Deus, estavam distantes do Senhor? Quantos tinham se afastado do Senhor? Não estavam voltados para a tua direção. Não faziam, meu Deus, aquilo que o Senhor determina. Não estavam na condição e na posição que o Senhor se agrada. E por isso só viviam mais do mesmo que tinha dentro de si. Eu peço, Senhor, liberta agora. Liberta desse ranço, liberta, meu Deus, desse histórico de repetir atitudes, de repetir erros. Liberta cada um, eu te peço, em nome de Jesus. Liberta, Senhor. E ajuda essa pessoa. Que ela veja aquilo que ela ainda não viu. Que ela escute o Senhor, meu Pai. Que ela perceba a direção do Senhor. Que ela receba a direção do Senhor. E que o Senhor dê a ela, além da direção, a disposição. Para ela fazer, para ela ir para o enfrentamento, para ela tomar a decisão, para ela colocar a força dela, para ela empregar o tempo dela. E ter resultados, meu Deus, tão incríveis como esses homens que seguiram Davi tiveram. Eu oro para que o Senhor levante, meu Deus, no nosso meio, pessoas que sejam colunas, meu Deus, de grandes compromissos da Tua obra. Gente que está aqui com o coração aberto para ouvir e acatar a direção do Senhor. Gente que tem buscado, Senhor, me abençoa, me prospera, porque eu quero ser bênção. Então me abençoa para que eu seja bênção. Me prospera para que eu seja um esteio, uma coluna, uma estrutura para a Tua obra.
Senhor, me dá condições para que eu faça mais, para que eu esteja, meu Deus, num ponto, numa posição e num lugar estratégico, de sustentação da Tua obra. E eu oro para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha prosperar, dê condições, dê visão, dê ideias, dê sabedoria, para que essa pessoa, meu Deus, ela liquide todas as dívidas, todos os compromissos dela, para que cesse essa vida, meu Deus, de ter um nome comprometido, amarrado, sujo. Isso não é para um cristão. Dá condições para que ela limpe o nome dela, dá sabedoria para ela administrar o dinheiro dela, dá, meu Pai, disposição, liberta todos aqueles que ainda vivem na preguiça, aqueles, meu Deus, que vivem para receber, e não para dar, para servir. Não, a Tua palavra diz primeiro, dai e ser-vos-á dado. A Tua palavra nos ensina a servir primeiro, porque o nosso propósito é servir, mas tem alguns, meu Deus, que ainda vivem para ser servidos, para receber, para que alguém os faça, para que alguém os beneficie. Não, levanta essa pessoa para que ela esteja como esses homens, como esses 3, como foram esses 400 que passaram a viver para servir o Senhor, para servir ao Teu povo, servir Israel, servir o líder deles, o Davi, servir, meu Pai, aqueles que o Senhor colocava no caminho deles, o povo de Israel. E quando eles passaram, meu Deus, a essa condição de servirem, de fazerem, de não ter tempo, mas estarem ali sempre aptos, dispostos, humildes, obedientes, esses homens se tornaram a elite. E eu oro para que o Senhor também nos torne a elite. E eu sei que o caminho, meu Deus, para isso é a servidão, a humilhação, a força, o sacrifício. E eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor derrame sobre nós essa unção, para que hoje venhamos servir mais que ontem, para que tenhamos um nível maior de comprometimento, para que o nosso sacrifício, meu Deus, diante do Senhor, do que o Senhor aprova, seja maior, para que tenhamos, meu Deus, essa unção, essa força para fazer mais, porque é quando nós nos dispomos a fazer mais que o Senhor nos dá mais, que o Senhor nos acrescenta. E eu peço que haja essa unção em cada um. Abençoa. Que o nosso cálice venha transbordar daquilo que vem do Senhor. E eu peço, meu Deus, para que sejamos bem-sucedidos, que em cada passo, que em cada pensamento, que em cada palavra, que em cada atitude, que em cada tomada de decisão, não seja, meu Deus, os nossos sentimentos, que não seja o valor financeiro envolvido, que não sejam as pessoas, meu Deus, ao nosso redor, mas que seja o Teu Espírito Santo que nos conduza e que nos sustente em cada uma dessas ações, decisões e obras. Eu peço a Sua bênção sobre cada um, meu Deus. Abençoa esse povo. Abençoa, meu Deus, todos os nossos Eliaquins, nossas colunas. Abençoa o povo, meu Deus, que tem se colocado numa posição estratégica para o reino do Senhor. Eu declaro a unção e a bênção da prosperidade, o dom de conquistas. Coloca, meu Deus, nas nossas mãos. Olha para a tua mão e abençoa a tua mão agora. Declara, minha mão tem unção de conquistas. A minha mão tem unção de conquistas. Onde eu colocar essa mão, vai prosperar, vai fluir, vai crescer. Onde eu puser as minhas mãos, vai fluir, vai crescer, vai deslanchar em nome de Jesus. Senhor, abençoa a minha mente, para que eu tenha ideias, para que eu tenha visão, para que aquilo que ninguém vê, eu veja. Para que onde ninguém conseguiu pensar, que eu pense, que esse pensamento venha do Senhor. Que a experiência que eu não tive, que a formação que eu não fiz, que o Senhor me dê por revelação, em nome de Jesus. Eu tomo posse, meu Deus, dessa unção, sobre a minha mente, sobre as minhas mãos, sobre a minha vida. Que as minhas palavras definam situações, definam, meu Deus, momentos, defina, meu Pai, negócios, defina, meu Deus, valores, defina, meu Pai, situações, que traga conclusão, que traga solução, que traga bênção, que traga prosperidade. É o que eu declaro, eu recebo e eu tomo posse, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém.